Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia do Clube do Livro, O Poder do Agora. E nós paramos na página 176 para a gente continuar aí trazendo as consciências que o nosso autor traz com muita profundidade, Eckhart Tolle. Então, assim, ele traz, já tem outros livros do Poder, né, do Agora, mas esse aqui é o Guia para a Iluminação Espiritual. Então, muitas vezes a gente vai parar em alguns instantes, refletir sobre o que ele quer que a gente, nesse momento, possa acessar de consciência, já que é um livro intenso de muitas consciências. E ele parou ali, nós paramos na página Impermanência e os Ciclos da Vida. O que traz essa etapa aqui? Fala assim: enquanto permanecermos na dimensão física, em conexão com o psique humano coletivo, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e é fruto de uma resistência. Axel já fala disso também. Toda resistência e reação leva a gente a não receber, né? Ou seja, aqui ele está dizendo que vai para a resistência, vai para o sofrimento, né? Além disso, nessa dimensão, ainda sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução da espécie aparentemente independente. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida, de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que as coisas novas aconteçam e se transformem. Se nos apegarmos às situações e oferecermos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que as coisas novas aconteçam. Vou repetir essa frase. É necessário que as coisas acabem para que as coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem que ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por uma perda profunda, ou algum sofrimento, para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre coberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde. E toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à sua situação de vida. Nossa energia fica também
Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar algumas horas, alguns anos, e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Olha que interessante isso. Eu vou repetir essa frase. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle como uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em fluxo constante. Ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinarão tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância como boa, seja um relacionamento, uma propriedade ou um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transforma no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se fosse um membro, como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Por isso a dificuldade das pessoas mudarem, né? Daí isso ficou extremamente claro aqui. E eu que trabalho com ferramentas de mudança, a gente percebe muito isso. Que como o próximo passo se torna um desafio para alguns. É como se a pessoa não conseguisse ir além daquilo ali. Ela paralisa. Ou até mesmo regride, né? Por isso que o processo evolutivo, meu ponto de vista, né? Ele é constante, mesmo que em velocidades diferentes. Para mim, o que muda é isso, é a velocidade. Como nós já estamos vivendo num momento de transformação, isso energeticamente falando,
É inevitável você não mudar, seja positivamente ou negativamente, seja menos doloroso ou seja satisfatório, não importa. Nós estamos sendo convidados a isso, mesmo que a nossa mente resista. Não, eu não vou para esse novo ciclo. É inevitável. Então, quanto mais resistência tivermos, mais sofreremos. E o nosso grande aprendizado aqui é: se tudo é constante movimento, como eu posso fazer parte disso? Como eu posso fazer parte desse movimento que está acontecendo com a Terra? Como eu posso fazer parte dessa consciência que já está disponível? A grande maioria ainda não consegue entender e compreender isso, mas não é por isso que não estão recebendo. Então, fique atento aos sinais. Quais são os sinais que o universo está enviando para você hoje? Apareceu um pássaro morto na minha casa ontem. A gente acredita que foi o gato que trouxe à noite. E eu fui pesquisar, né? O que significaria aquele pássaro ali. Apareceu o fim de ciclo. Então, por mais resistências que nós tenhamos, algo precisa ser concluído. Para que a nova etapa venha, o novo ciclo chegue. É como a natureza. Você observar a natureza, você sabe que tem um ciclo. E nós não somos diferentes. Nós também temos esses ciclos constantes. Morte, nascimento, crescimento e morte novamente. E se tudo é impermanente, como ele diz, por que que a gente resiste tanto a algo que a gente não vai poder mudar? Se isso faz parte do nosso processo de crescimento, por que que nós resistimos tanto? Tudo tem um ciclo. Então, se eu continuo resistindo, não, olha, eu tenho que ficar lá naquele comportamento, naqueles processos ainda do passado, você não vai estar em processo de evolução. Não tem como congelar no tempo também. Então, involuntariamente, nós estamos recebendo estímulos a fazer esses ciclos acontecerem. E aí ele fala aqui que, às vezes, ouvimos falar pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram uma reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois de 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz de eu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é a dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha. Ele descreve aqui com uma palavra diferente.
uma palavra da língua pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo os separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas, para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar. Uma identidade, um sentido de permanência e satisfação, é uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e sociedade de consumo entraria em um colapso se as pessoas se tornassem iludidas, iluminadas, e deixariam de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Muito importante isso, né? E a gente constrói uma vida inteira baseada nisso. Porque não é sobre o externo, não é sobre as coisas, não é sobre as pessoas, é sobre nós. Então a gente não vai encontrar essa alegria, essa satisfação no mundo, que nos rodeia. Então nós somos convidados a olhar para dentro. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como a alegria do ser. É uma parte essencial do estado de paz interior, conhecida como a paz de Deus. É o nosso estado natural, não algo por que tenhamos de lutar para conseguir. As pessoas em geral não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aqueles que percebem ficam muitas vezes enfastiados do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar o verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo o que é vaidade e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está a um passo do desespero e um passo mais longe da iluminação. Uma vez um monge budista me disse: Tudo o que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase: tudo que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em um estado de graça, de descanso e de luz. Neste estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal. Mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas e as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço. E você está livre para apreciá-la enquanto durarem.
Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo das perdas. A vida flui com facilidade. Estava lendo sobre isso agora. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional. Caso em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão, um profundo pesar. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável e dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela interrompe ao nascer. Em vez de desfazer a circunstância desejável, ela mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortaleça o ego. É a razão pela qual ela o adora. Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. Em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo na sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza. É a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece negatividade. Somente os seres humanos. Assim como nenhuma uma outra forma de vida violenta envenena a terra e sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido? Um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro? Ai, que lindo ele! Que querido! Ah, eu adorei essa parte que ele fala aqui, ó. Você já viu uma flor infeliz ou um carvalho estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido? Com um sapo com problema de autoestima? Adorei. Ou um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos. E assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Isso é um exemplo dos animais que nós temos domésticos. Por que que eles adoecem? Porque eles estão em contato com a gente.
Eles começam a entrar no nosso campo, passar pelos mesmos processos que a gente e acabam adoecendo. Não é da natureza deles isso. Então é muito interessante a gente observar isso, né? Observe as plantas e os animais. Aprenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade. Estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer e como não fazer do viver e do morrer um problema. Vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga, algumas vezes sem nenhuma razão aparente, ou porque um pato penetrou no espaço particular do outro. A briga geralmente dura só alguns segundos. Então os patos se separam, nada em direções opostas, e batem suas asas com força por algumas vezes. Então continuavam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi num relance que ao bater as asas eles estavam soltando a energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformando em negatividade. Isso é sabedoria natural. É fácil para eles porque não tem uma mente para manter vivo o passado, sem necessidade. Então, construir uma identidade em volta dele. Uma emoção negativa não poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimida com frequência, será que pode ser um sinal que existe alguma coisa errada com a minha vida? E isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Poderia. As emoções negativas repetitivas, podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seja relacionada com os seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já estiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais de negatividade para dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a. Utilize, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete de estar mais presente. Como impedimos que a negatividade surja e como nos livramos dela, já que ela está lá? Como já afirmei, você não deixa que ela surja ao estar completamente presente. Não desanime. Ainda são poucas as pessoas no planeta que conseguem manter um estado contínuo de presença, embora algumas já estejam chegando bem perto. Acredito que logo serão muitas. Sempre que perceber alguma forma de negatividade crescendo dentro de você, não olhe para ele, para ela como um fracasso, e sim como um sinal de que está lhe dizendo: acorde, largue a sua mente, esteja presente. Existe um romance de Aldous Huxley chamado A Ilha, escrito em seus últimos anos de vida, quando ele ficou muito interessado nos ensinamentos espirituais. Conta a história de um homem que naufragou perto de uma ilha isolada do resto do mundo. Essa ilha era habitada por uma civilização especial. A coisa estranha sobre ela é que seus habitantes, diferentes do resto do mundo, eram sadios de verdade. A primeira coisa que o náufrago percebe são os papagaios multicoloridos, empoleirados nas árvores,
que davam a impressão de estar repetindo a palavra atenção, aqui e agora, atenção, aqui e agora. Adiante, descobrimos que os habitantes da ilha ensinaram essas palavras aos papagaios para que fossem sempre lembrados de ficar presentes. Interessante. Eles ensinaram os papagaios a falar: atenção, aqui e agora. Adorei essa. Vamos pegar um papagaio, vamos treinar ele, vamos deixar ele o tempo todo falando: atenção, aqui e agora, atenção. Boa dica. Portanto, sempre que sentir a negatividade crescer dentro de você, causado ou não por um fator externo, um pensamento ou mesmo nada em particular, olhe para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção, aqui e agora, acorde. Atenção, aqui e agora, acorde. Até mesmo a mais leve irritação é significativa e precisa ser conhecida e observada. Do contrário, haverá um aumento cumulativo de reações e não observadas. Como afirmei anteriormente, você pode descartá-la assim que perceber que não quer ter esse campo de energia no seu interior e que ela não tem nenhum objetivo. Mas certifique-se de que você se livrou completamente dela. Se não conseguir, simplesmente aceite que ela está ali e concentre a sua atenção no sentimento. Uma alternativa para descartar uma reação negativa é fazê-la desaparecer, ao imaginar a si mesmo se tornando transparente para a causa externa da reação. Recomendo que você pratique primeiro com as coisas do dia a dia. Vamos dizer que você esteja em casa. De repente, vindo da rua, começa a soar um alarme insistente de carro. Surge uma irritação. Qual é o objetivo dessa irritação? Nenhuma até aqui, nenhum. Porque você a criou. Você não criou, você não a criou. Quem criou foi a mente. Ela teve uma reação totalmente automática, totalmente inconsciente, porque a mente a criou. Por que que a mente a criou? Porque ela sustenta a crença inconsciente de que a resistência dela, que você observe como alguma forma de negatividade ou infelicidade, vai dissolver a condição indesejada. Isso naturalmente é uma ilusão. A resistência que ela cria, nesse caso, é a irritação ou a raiva. E é muito mais desagradável do que a causa original que ela está tentando desfazer. Tudo isso pode ser transformado em prática espiritual. Sinta-se, sinta-se ficando transparente, sem a solidez de um corpo material. Agora, permita que o barulho ou o que estiver causando a emoção negativa passe através de você. Fique transparente. Interessante essa colocação dele. Ele não está mais golpeando uma parede sólida dentro de você. Como disse, pratique primeiro com coisas simples. O alarme do carro, o choro de uma criança, o barulho do tráfego. Em vez de ter uma parede de resistência dentro de você, que é atingida de um modo constante e doloroso pelas coisas que não deveriam estar acontecendo, deixe que tudo passe através de você. Alguém diz alguma coisa grosseira para ferir você? Em vez de se desencadear uma reação inconsciente, uma negatividade, como uma agressão, uma defesa, um retraimento, você deixa isso passar através de você. Não ofereça resistência. É como se não estivesse mais ninguém ali para ser machucado. Isso é o perdão. Olha que lindo isso. Toda vez que a gente está na resistência, a gente deixa aquilo grudar na gente. Então, isso é o perdão. Nesse sentido, você não se torna invulnerável. Pode dizer a essa pessoa que o comportamento dela é inaceitável, se você escolher fazer isso. Mas essa pessoa já não tem mais o poder de controlar o seu estado interior. Você passa a estar em seu poder, não mais em poder de alguém, nem sobre o governo da mente. Quer seja um alarme de carro, uma pessoa grosseira, uma inundação, um terremoto, ou a perda de todos os seus bens, o mecanismo de resistência é o mesmo. Pratico a meditação, frequento seminários, leio muito sobre espiritualidade em busca de um estado de não resistência. Mas se você me perguntar se encontrei a verdadeira paz interior,
minha resposta teria que ser não. Eu não encontrei. Por que que eu não encontrei? O que mais posso fazer? Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta. Talvez aquela nova técnica. Diria você, não busque a paz. Não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, para criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Uau. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar até a paz. Esse é o milagre da entrega. Meu Deus. Eu sempre digo isso, a profundidade e ele traz as consciências, né? E de uma forma muito grandiosa, de uma forma sábia. Então, não é a gente procurar algo que a gente não está vivendo. É olhar para o que está aparecendo aqui e ser transparente. Ser transparente. Talvez a gente não lembre dessa frase, e talvez a gente não lembre, mas é o mesmo processo do rio, do fluxo do rio. As pedras não se opõem à água, o fluxo da água. Não há resistência. A água continua o seu processo, o seu fluxo contínuo. Nós temos que aprender com a natureza exatamente isso. A não resistir. Olhar para aquilo que está aparecendo, olhar para a situação que você está vivendo, baixar as barreiras que a Axis fala. Baixa as barreiras e as paredes. Aconteceu alguma coisa que você não gosta? Baixa as barreiras e as paredes. Eu sei que é difícil num primeiro momento. Porque o nosso primeiro comportamento é reagir. Quando a gente conseguir não reagir, baixar as barreiras e as paredes, dá o comando para sua mente. Baixando as barreiras e as paredes. Baixando as barreiras e as paredes. Você vai ver que aquilo vai passar por você. E aí você se torna transparente, como ele fala. Você deixa passar. Não há mais aquela luta do ego querendo provar que está certo. Isso é um estado iluminado de ser, né, gente? Um estado de sabedoria. Mas é possível a gente chegar lá, desde que a gente possa estar presente com isso. Presente. Vamos adotar a ideia que ele traz aqui, comprar um papagaio e colocar, programar o papagaio para falar. Imaginar, né, também o papagaio. Ana, eu queria ver assim contigo se posso, né, por gratidão, o nosso momento de hoje, fazer a meditaçãozinha sobre o nosso tema da Claro! impermanência, tá? Na hora Vamos que tu lá, eu achar que adoro. vamos, Adoro, já estamos nos tá? últimos minutos, pode fazer. Vai ser um Isso prazer. posso? Então, tá Claro. bem. Então, vamos, nesse momento, então, colocarmos, né, em sintonia com a paz, com a harmonia, sentindo o silêncio, respirando profundamente, sentindo o ar entrar e sair do nosso pulmão, levando oxigênio para todas as nossas células, nos trazendo muito bem-estar, com muita gratidão, né, por este momento, pelos nossos encontros e pelo tanto de gente que vai conseguir assistir, né, depois e que consigam absorver este conteúdo, né? Então, nós vamos agora, neste momento, simplesmente trazer à nossa mente uma verdade simples, mas profunda e transformadora. Tudo passa. Nada, absolutamente nada, permanece igual. O corpo muda, as emoções mudam, os pensamentos mudam, as estações mudam, as pessoas mudam, as alegrias vêm e depois vão, as dores apertam, mas também passam. Assim como o dia se transforma em noite e a flor desabrocha apenas para murchar.
Tudo o que nasce, um dia parte. Tudo o que começa, um dia termina. Na visão espiritual, isso não é motivo de tristeza, é motivo de sabedoria. A impermanência nos convida a soltar, a não nos agarrarmos ao que muda e a olharmos para o que não muda. Há em nós algo que observa todas as mudanças, mas não muda. Algo que assiste tudo nascer e tudo partir. Algo silencioso, vasto, presente. Talvez você chame de alma, talvez de consciência, talvez de Deus. Quando aceitamos a impermanência, passamos a viver com mais presença, com mais gratidão, com mais compaixão. Sabemos que este momento nunca mais se repetirá e por isso o honramos, com o coração aberto e a mente desperta. Respiremos mais uma vez, devagar, sentindo o fluxo da vida, sentindo que nada está parado e que isso é sagrado. Você não está perdido na mudança, você é parte da dança. E quando algo parecer difícil, ou quando algo parecer bom demais para acabar, lembre-se com serenidade que isso também passará. Gratidão, né, pelas nossas reflexões e gratidão pela oportunidade desse momento. Lindo, Gleciele. Tudo Lindo, passará. né? Tudo passará. Nossa, linda essa mensagem. É exatamente isso a mensagem de hoje. Que a gente leve isso para o nosso coração, para a nossa mente, trazendo essa conexão com o nosso eu divino. Nós vamos fazer agora a meditação às 10h30, justamente para a gente reintegrar com o nosso eu divino e cada vez mais receber de Deus, do universo. Qual é a mensagem que ele tem para mim hoje? Qual é a consciência que se requer aqui hoje? Qual é o presente para mim aqui hoje? Já recebi o presente da Glessi, já começando com essa meditação maravilhosa, né? Que a gente possa levar isso para os nossos familiares, para o nosso meio. Um dia de paz, de serenidade, né? Ser menos resistência, estar mais consciente, mais presente e receber os presentes que a vida tem para nós. É sobre isso. Então, É, gratidão, gratidão a e Gleice. assim, só uma coisa que as pessoas, né, que assistem, eu mesmo, né, não quer dizer que a gente já esteja nesse estado, né? Mas é muito bom refletir sobre isso e sobre a necessidade, né, da gente ter essa consciência para a nossa paz, para o equilíbrio, para tudo que a gente busca. Porque não é porque a gente está fazendo e está pensando que a gente já age totalmente assim, ou que a gente haja dessa forma, né? Mas a Não, gente tem que buscar, é a busca que é todos os dias, todos os é minutinhos que tiver a todos os oportunidade dias. de conseguir uma consciência de algum ponto desses, pelo menos já é uma vitória, né? Com certeza, Gleice. É, todos os dias é É. uma oportunidade da gente desenvolver isso, né? Isso, A isso. gente, na verdade, está no caminho. Todos os dias a gente está criando esse, a gente fala em músculo, né? Que a gente diz. A gente está criando a oportunidade de trazer isso. Mas não quer dizer que a gente consiga, não. Às vezes a gente não consegue. Às vezes os desafios externos são maiores. A gente deixa os desafios serem maiores, né? Então, esse livro ele é profundo e desafiador para quem principalmente não tem ferramentas para utilizar, para quem não pratica e desenvolve isso. Então, e eu sempre digo isso, as pessoas que têm acesso às ferramentas, elas estão aí para auxiliar a nossa jornada. Não quer dizer que as ferramentas vão contribuir só com o processo. Não. Nós temos que entender que quem faz o processo somos nós. Então, buscar todos os dias um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Essa leitura, ela nos faz pensar. Esse é o objetivo, fazer refletir.
Então, gratidão por você estar aqui, gratidão, Isabel, por Obrigada, eu ter também. chegado, e que a gente possa levar isso para o nosso dia, né? Com muito amor, com muito carinho. Tá bom, meus amores? Gratidão. Tá bom, bom dia, tá? Gratidão também. Eu quero ver se eu coloco tu escreveu aqui várias coisas, né? Deixa, Isso, fiz os resuminhos conforme tu estava eu falando. acho valioso esses resumos que você coloca. Deixa eu só tirar uma foto aqui para gente, para as pessoas que não puderem estar assistirem. Muitas coisas, olha só. Perfeito, perfeito. É isso aí. Gratidão, Gleice. Gratidão, Tá. Beijo, Isabel. tá? Bom dia. Tchau, tchau, Beijo, Isabel. um Bom dia ótimo também. dia, um ótimo dia.